Pessoal, vamos lá então. Aqui nesse exercício, ele está pedindo para admitir uma dívida que foi adquirida com taxa de juros diária de 0,01 ou 0,1%, tá certo? E a capitalização da dívida é diária, então você tem que lembrar aí que sempre que eu falo numa dívida, eu dou uma taxa, né? Essa taxa, ela pode ter uma unidade de tempo que concorda ou não com o prazo de capitalização. No caso aqui, quando a taxa concorda, né? No caso aqui a taxa é de 0,1% ao dia. Ela concorda com a capitalização, que é diária, tá certo? Quando existe essa concordância, a gente diz que a taxa é efetiva, tá certo? Dia. Agora ele pergunta o quê? O regime é de juros compostos. Qual é a taxa efetiva de juros ao mês? Na verdade, esse daqui foi uma forma, vamos dizer assim, de falar que ele quer que você descubra qual é a taxa que equivale a essa daqui, ó, de 0,1% ao dia, só que no mês, tá certo? Mensal, tá bom? E aí o cuidado que você tem que ter. Qual é a primeira tentação que a gente tem? De calcular a taxa nominal. Qual seria a taxa nominal se fosse para calcular? O dia para passar para mês, considerando o mês com 30 dias, tá certo? Um mês comercial, né? Um mês correspondente a 30 dias. O que acontece? Como é que eu passaria de 0,1% ao dia para a taxa mensal? De uma forma proporcional, só multiplicar por 30, né? Então 0,1 vezes 30 daria 3% ao mês, tá certo? Isso foi o que a gente fez em um outro exercício. Só que esse aqui seria uma taxa nominal no seguinte sentido: eu tenho um período de capitalização que é diário, tá certo? E eu tenho aqui a taxa mensal. E aí eu não posso dizer que essa taxa nominal seria uma taxa efetiva. Por quê? Porque ela não geraria o mesmo montante que essa taxa aqui, só que no período de um mês. Para achar a taxa efetiva mensal, vamos colocar aqui efetiva, só que mensal, no prazo de mês, tá certo? O que eu tenho que fazer? Então eu vou pegar a taxa efetiva diária, que é essa daqui, que é efetiva. Então eu vou colocar aqui dia, quero achar ela mensal, tá certo? Mês. A taxa diária é 0,1% ao dia, tá ok? E a taxa mensal é o que eu quero descobrir. E aí eu vou aplicar um capital qualquer nas duas taxas, pelo mesmo período de tempo. Então aqui, como eu estou dias e aqui eu estou meses, eu vou pegar aqui como se fosse um mês para facilitar, que equivale a quê? 30 dias. O prazo é o mesmo, o capital é o mesmo, a taxa é equivalente nesse sentido se ela gerar o quê? O mesmo montante dos dois lados, tá certo? Considerando juros compostos. Então vamos igualar os montantes dos dois lados. O lado esquerdo ficaria capital vezes 1 mais a taxa diária 0,1, na forma unitária 0,001, divide por 100. Elevado a n. N é o que? O prazo, o número de dias é 30. Do lado direito ficaria o que? Capital vezes 1 mais a taxa que eu quero descobrir, que é equivalente mensal da taxa diária dada, elevado ao período aqui eu usei um dia, tá certo? Capital está igual dos dois lados, cancela, então fica 1,001 elevado a 30 igual a 1 mais i elevado a 1, que é 1 mais i. Então agora eu faço essa conta, 1,001 elevado xy 30 vai dar esse número aqui, tá certo? 1,0303, deixa eu pegar porque tem mais um pouquinho aqui, pegar 0304, 0304 igual a 1 mais i. Para achar o i, eu passo esse 1 para o lado esquerdo subtraindo, vai ficar 1,0304 menos 1, vai ficar 0,0304. Essa é a taxa mensal equivalente. Se eu passar ela para porcentagem, multiplicando por 100, vai ficar 3,04% ao mês. Tá certo? Então vamos lá. Eu tinha a taxa efetiva diária,
achei uma taxa proporcional a essa, que a gente chama de taxa nominal, porque diverge aqui, ó, as unidades temporais. E aí a pergunta do exercício não foi qual é a taxa nominal, que seria essa taxa proporcional. Não é essa a pergunta dele. A pergunta dele é qual é a taxa efetiva, que é essa daqui, equivalente a essa diária. Então, para achar equivalente, eu faço esse sistema aqui de igualar os montantes. Tá certo? Então, a taxa efetiva, só que mensal ao invés de diária, seria de quanto? Seria de 3,04% ao mês. Tá certo? E aí, o que acontece? Essa taxa efetiva está mensal. A capitalização é diária, tá certo? Em tese, estão diferentes, então não era para ser a taxa, vamos dizer assim, efetiva se eu fosse só olhar as unidades temporais. Mas o que acontece? Isso quer dizer, essa taxa efetiva aqui, que se ao invés de usar o prazo e a capitalização diariamente, se ao invés de usar diariamente eu usar ele mensalmente, a taxa que substitui essa de 0,1% ao dia seria essa daqui. Tá certo? Essa é a ideia dele. Se ao invés de usar capitalização diária eu quiser usar mensal, qual seria a taxa efetiva mensal? Seria essa daqui, ó. Tanto faz você fazer os cálculos para o banco com a taxa diária efetiva, usando capitalização diária, ou você pode fazer para dar o mesmo resultado a taxa mensal com capitalização mensal de 3,04%. Então essas taxas aqui são efetivas, né, considerando o período de capitalização correto, e porque elas gerariam o mesmo montante ao final da aplicação de um mesmo capital no mesmo número de dias ou de meses, tá certo? O mesmo prazo, tá bom? Então essa é a ideia aí que a gente tem que considerar quando eu falo de taxa efetiva mensal equivalente à taxa efetiva diária, tá bom?